Tem cara com seio desse tamanho, com um bumbum desse tamanho e com a genitália maior do que a sua. O homem não entende isso porque ele não vai procurar uma cueca pra sair. Aliás, se a senhora deixou a calcinha na gaveta dele, corre o risco dele ter vestido. Eu, na verdade, não tem nada de errado nisso. Não é denúncia profética, não. É fofoca. Por que o casamento de dois homens, o casamento de duas mulheres ameaça a tua família? Tem alguma coisa errada aí. Você, homem, que é casado com mulher e está dentro da igreja enganando a sua esposa, saindo com outros homens, e você, mulher, que é casada com homem e está dentro da igreja saindo com outras mulheres, enganando o seu marido, vocês serão os próximos a serem expostos como foi exposto esse pastor da calcinha. Romanos 1 foi escrito para gente como vocês, enganadores, falsos cristãos. Ou vocês se convertem ou vão viver o juízo de Deus ainda aqui nessa terra. Se você deseja se converter, continua me ouvindo, porque ainda tem uma esperança para você. Se você deseja levar o evangelho de Jesus a sério, esse vídeo é para você. Você vai conhecer nesse vídeo um pastor que era casado, ou é casado, ainda é casado com uma mulher e gostava de se vestir de mulher, usar calça e ficar passeando na rua. Diz ele que estava fazendo algumas investigações. Bom, você vai ficar por dentro do caso agora, porque eu vou ler o jornal Metrópolis para a gente entender melhor sobre esse caso, mas logo depois eu tenho algo para falar muito sério, não somente para você que pratica essas coisas, mas para você que está cansado de ouvir falso profeta, para você identificar um falso cristão e para você que é casada com um homem e você quer descobrir se esse homem é como o pastor da calcinha, ou você que é casado com uma mulher e quer descobrir se a sua mulher é daquelas que sai com outras mulheres. Fica aqui nesse vídeo porque hoje Deus vai trazer a revelação de tudo para você, tá bom? Essa matéria é assim uma coisa inacreditável. Ela revela o tipo de homem casado com mulher que sai com outros homens. E o tipo de mulher também que é casada com homem e sai com outras mulheres. É o comportamento, você vai entender como é o comportamento dessas pessoas. Depois que nós lermos a matéria, eu vou mostrar o vídeo do pastor de calcinha e vou mostrar as desculpas que ele dá ao lado da mulher com a cara de sofrida, coitada. Acredito que de tanto chorar, e com certeza ela sabe da verdade, mas é uma situação de milhares de mulheres que não conseguem sair desse tipo de relação, né? Vivem debaixo de um engano, de um jugo maligno. Esse é o título da matéria do Metrópolis. Vamos para a matéria. Antes de ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia, o pastor Eduardo Costa usava as redes sociais para compartilhar fotos da família e pregações. Em uma delas, o bispo evangélico condena o e a comunidade do arco-íris, né? Esse era o tipo de postagem que ele fazia nas suas redes sociais. Preste atenção, você que está lendo. Você que vive no adu, na sem compromisso, entre na po, na impu, na lá, na men, no in, na desonestidade, na falsidade, a vida que ele vivia, tá? Na fofoca, você que fica arrumando confusão com todo mundo, traindo, olha isso, falando palavrão, você que tem inveja do seu próximo, você que tem pensamentos de vingança, você que bebe para encher a cara, você que fuma, tudo isso é pecado. E o salário do pecado é se você não aceitar a correção do Eterno, você vai exatamente isso. O Eterno tem o poder para amar a carne e você vai na carne por causa dos seus pecados e sua alma será destinada ao inferno, porque você foi uma pessoa e não quis fazer a vontade do Eterno. Você não passou no processo e você vai ser uma pessoa derrotada por toda a eternidade. Sua casa é o lar de Satã, para lá que você quer ir. Então continue agindo como você tem agido. Você está indo para o caminho certo. Os mentirosos, aí colocou aqui alguns textos bíblicos, né? Como todo falso,
né? Gosta de usar a Bíblia para esconder os seus erros. Não se iludam, pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, que adoram ídolos, praticam depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações ativas ou com roubam, são avarentos, embebedam-se. E toda uma mensagem aqui para mascarar os seus erros. O que é muito importante vocês entenderem? O falso profeta, ele está o tempo todo só focando no pecado, em condenar o pecado, o tempo todo, 24 horas, atacando as pessoas, condenando. Ele é grosseiro, ele é rude, ele não tem amor. O verdadeiro cristão não prega somente contra o pecado. O verdadeiro cristão prega o evangelho completo de Jesus. Jesus não pregava apenas contra o pecado. Jesus pregava salvação, Jesus pregava boas notícias. A palavra evangelho quer dizer boas notícias. Evangelho traz solução, evangelho traz esperança, evangelho traz mudança de vida. E pessoas que vivem pregando o tempo todo somente contra o pecado e não traz esperança, não traz perdão, não traz uma solução, não traz consolo, são pessoas que estão mascarando os seus próprios pecados. Entenda, raciocina comigo. Como que um homem que é casado com uma mulher e sai com outros homens, e principalmente um pastor como esse, vai esconder a sua vida de engano? Com a Bíblia, usando a Bíblia. É a melhor maneira de disfarçar. Então presta muito atenção quando você ouvir um pastor que vive focado em destruir as relações entre pessoas iguais, pastores que o foco dele é somente pregar para destruir o casamento de dois homens e de duas mulheres. Eu estou falando de casamento de dois homens e duas mulheres. Quando eles vivem pregando e dizendo que o casamento, a relação de dois homens, a relação de duas mulheres, é uma ameaça para a família tradicional. Irmão, preste atenção, quando um homem ele é bem resolvido com a sua esposa, nada ameaça. A relação de dois homens não vai ameaçar. Por que o casamento de dois homens e o casamento de duas mulheres ameaça a tua família? Tem alguma coisa errada aí. Por que toda essa preocupação com o casamento de dois homens e de duas mulheres? Se você tem toda essa preocupação é porque dentro de você, você tem raiva. Você tem uma raiva por não ter a coragem que esses dois homens têm de assumir e não viver enganando os outros. Você condena o que eles fazem, mas eles não estão enganando ninguém. E você condena, e você engana a sua esposa, você engana o seu marido. Se tem uma coisa que Jesus sempre condenou, foi a hipocrisia. Se você prestar atenção no evangelho, a forma que Jesus tratava as pessoas era muito diferente. O jeito que ele tratava os pecadores, assumidamente pecadores. Aquelas pessoas que abaixavam a cabeça e reconheciam que eram pecadoras, que precisavam da graça de Deus, e daqueles religiosos que se achavam melhor que todo mundo. Lembra da mulher pecadora que eles queriam atirar a pedra? Jesus sempre se referia aos pecadores que se humilhavam, que reconheciam que eram pecadores com amor. Não existe nenhum tipo de palavra rude dada a esses pecadores. Agora, os falsos, mascarados, que estavam dentro da igreja enganando as pessoas, Jesus chama eles de sepulcro caiados, cobras. Então, se você está vivendo nessa situação, eu te aconselho. A primeira coisa que você precisa fazer é pedir perdão para Deus por toda essa vida que você está vivendo. Se você não consegue sair dessa vida, peça ajuda e não continua enganando. Se separa, sai fora, deixa a tua mulher livre, deixa o teu marido livre. Então assim haverá uma esperança para você. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos os textos bíblicos que os religiosos usam para condenar a relação de dois homens, o casamento de duas mulheres, esses textos bíblicos, na realidade, eles estão condenando esse tipo de pessoa hipócrita. São esses hipócritas que são casados com homens, mulheres que são casadas com homens e homens que são casadas com mulheres e pulam a cerca.
Um homem que sente atração por uma mulher, um homem casado com uma mulher, ou uma mulher que sente atração por homem, ou é casada com um homem, e essa pessoa é bem resolvida, ela não se irrita quando vê um casal de homens juntos, ou quando vê um casal de duas mulheres juntos. Se isso te irrita, é porque você tem vontade de estar na mesma situação que essa pessoa. Eu sou pastor e sou terapeuta. Qualquer terapeuta, psicólogo sabe que isso é repressão, é desejo reprimido.